Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Parto Delas. Eu sou a Veridiana Bonfim, sou doula e hoje eu vou bater um papo com uma pessoa assim, ó, que eu sou fãzaça dela. Ela me conquistou no dia que eu não lembro como chegou pra mim o Instagram dela. Paloma Magalhães. Tudo bem, Paloma? Oi, Viri, tudo bem? Tudo bem. Que honra estar aqui, que gostoso estar com você. Paloma, eu te conheço. Quem ainda não te conhece? O que você faz e quem é você? Eu sou Paloma Magalhães, eu sou ginecologista e obstetra, trabalho em Maringá, em Arapongas e Cianorte. Eu sou uma apaixonada por mulheres, acho que é isso que eu sou, né? E agora mãe. Basicamente, acho que esse é o meu maior currículo. Vem Caetano, é isso aí. E a gente vai conversar sobre muitas coisas, vários assuntos por aqui. Fica por aí, aproveita, se inscreve no canal, vai deixando teu comentário pra gente ir conversando, interagindo com vocês. Ativa as notificações para vocês ficarem sabendo dos próximos vídeos, das próximas lives de podcast por aqui. E agora, nesse momento, antes da gente bater aquele papo, vocês sabem que para conversar comigo precisa de café. E vocês já estão aí bem espertos que a café para mim é nada leoa, a minha cafeteria do coração, os nossos parceiros, o Rafa, a Ju, o Thiago, a tia Tayana, tia, já é íntimo, né? Estão aqui com a gente com um cafezinho delicioso, alguns salgadinhos ali naturais, integrais, que a gente sabe que essa gestante aqui está toda cuidadosa com essa gestação, porque precisa, né? Então é isso, pessoal. Obrigada, Leô, por estar aqui com a gente mais uma vez. Aquele lugar que se você quiser tomar um café, bater um papo com um amigo, chamar aquela amiga para conversar, me chama também para um café Me que eu vou leva lá, amar. eu não conheço lá ainda. Eu te levo lá. Me Vamos leva. tomar um café. Vamos tomar um café. E se você precisar trabalhar, enfim, lá é o lugar. Né? Nossa, pra mim É que acho que as eu pessoas não gosto. conseguem ter essa noção do que é estar lá, né? Sentir, sabe? Sentir, assim. Conhecer uma pessoa nova, pra mim, é uma coisa incrível. Quando incrível. eu tô num parto, eu tenho muito esse momento, na hora que a criança tá ali nascendo, eu olho muito pra mãe, né? O meu olhar vai muito pra ela. E ela tá se transformando em duas pessoas. E ali ela tá se separando de quem ela era para ser uma nova e tá chegando um ser humano novo, uma pessoa nova. É muito louco. Não é muito louco? Isso do nada, né? Eu tenho um momento em que eu sempre falo, e é um momento específico em que eu percebo essa transição, eu olho para ela e digo assim: se despede de quem você está sendo, porque você não vai encontrar nunca mais. E aquilo é tão real. E tem um momento específico dessa despedida. Sim. E é no momento do parto. É meio chocante, assim. Mas, eu estava em um parto com você. Mas tendendo, é incrível. E eu disse isso. E eu me lembro. Eu consigo perceber esse momento, essa transição. E é muito bom que elas tenham essa tranquilidade, porque essa despedida ela é muito dolorosa. Elas vivem um luto junto com o puerpério. Porque eu falo que elas atravessam um portal, onde aquela pessoa, antes, ela não volta mais. Ela não vai mais existir. A gestação já é um luto, né? A gestação já é um luto. É um processo, uma caminhada toda árdua, né? Não é um processo de despedida de quem você é, que você nunca mais vai encontrar. Isso é tão doloroso, E é um caminho para algo que, se você sonha, ok, você sonha, mas é algo que você não sabe como é que vai ser. Né? Eu falo que é tão intenso quanto acreditar em Deus. A gente acredita sem ver. Sem ver. Né? A gente não tem garantia nenhuma. Nem que vai dar certo, nem que é verdade, nem que... Não. Você só vai, você só sente. É isso, é transcendental. E assim, esse ponto de elas terem esse momento, sair daquele parto tradicional, deita, abre as pernas, empurra, força, não respira, encosta a cabeça, não... Mas não, não, agora aqui você para. Dá um tchau, se despede até o momento. Isso, que assim, eu acompanhei aquela nossa gestante que a gente estava junto. E a última é surreal a diferença que dá no pós. Eu sou suspeita em dizer. Sem rasgação de seda aqui, porque assim, é muito real de verdade, assim, elas terem essa oportunidade. É ajudar a se despedir, porque isso dói. É enterrar quem você é. Mesmo que seja conhecer o amor da tua vida, enterrar quem você é, isso dói. Sim. Dói, literalmente. Hoje eu estava escrevendo um texto no Instagram, publiquei uma foto hoje,
eu cheguei a escrever uma frase que eu falei, não vou publicar porque é muito ardido. Forte. E eu estava escrevendo alguma coisa no sentido de que o parto dói e sangra, não tem outro jeito, Não né? tem. Parir dói, mesmo que seja via cesárea. Sim. Dói e sangra. E não tem outra forma porque a gente literalmente se mata a punhaladas, parceladamente. É tão doloroso isso, porque E você aí, vê quem você era, a tua personalidade, o que você gostava, as tuas roupas, o teu corpo, aonde você ia, o que você frequentava, a tua vida de dois, acabou. ela simplesmente desaparece. Ela acaba. E o que é mais maluco Você é ama. que isso não é ruim. Não é ruim. Mas É o que eu falo. confuso, são sentimentos Tem conflitantes. sofrimento, tem uma dor, mas não é Tem ruim. dor, mas não é sofrimento. Eu sempre cuido muito com esse termo. Tem dor. Parir dói. Dói. Mas Gente, dói. a dor não necessariamente é sinônimo de sofrimento. Não precisa. Então, nem essa transição. Porque quando você entra nessa vida, né, nessa versão tua nova, eu falo muito dessas múltiplas versões. Mulheres são né, essa capacidade de vestir várias versões, assim, que me encanta, aliás. Mas quando você entra nessa nova versão, você fala, caramba, como eu estava ultrapassada, como não cabia em mim mais. Entende? É muito isso. Então, é doloroso, mas é por isso que eu gosto dessa. Eu gosto do ritual. E é por isso que nos meus partos, a hora que eu percebo o momento em que ela está se despedindo, que ela está pronta para se despedir dela, eu sempre pego na mão e olho, eu tô aqui, sabe? Assim, eu faço questão disso mesmo. Eu gosto desse ritual. E eu acho importante pro pós, né? Sim, nossa, então, o processo emocional é muito importante. O processo emocional pro parto é mais importante do que o processo fisiológico. Sim. E eu acho muito cruel quando não se tem isso. Não se tem esses momentos, esse olhar, sabe? É muito dificultoso. E assim, o parto, quando elas estão vivendo aquilo lá, já não é fácil. Né? E ele já vem com muitas outras dificuldades, o parto. E aí, quando não se tem isso, eu vejo assim, ali que o negócio fica mais louco ainda. Mas essa é a importância de você ter uma equipe que você escolhe. Essa é a importância de ter condição de escolha, que a gente sabe que não são todas as mulheres que têm. Sim, infelizmente. Isso dói em mim, já doeu muito, muito mesmo, né? A ponto de eu querer mudar o mundo. Hoje eu já não tenho essa pretensão, né? Eu sei que eu não... Se eu puder mudar o mundo das pessoas, das mulheres que eu tocar, para mim, eu já me dou por vencida. Essa é a minha missão, sabe? Mas é a grande importância de você escolher a equipe que você tá. Tem essa oportunidade de escolher com sabedoria, né? São duas vias. Ou pode ser a experiência mais transformadora da tua vida, ou pode ser a experiência mais traumatizante da tua vida. Então, eu acho que é um divisor de águas muito importante, que não vale a pena o risco. É o famoso barato sai caro. Ai, vamos que esse aqui é mais barato, e vamos que aqui é mais, né? Vamos. O preço que você carrega e paga parceladamente ao longo da tua vida, de inúmeras formas, de saúde, literalmente, o quanto você gasta com isso, emocionalmente, com tratamentos emocionais, às vezes inclusive farmacológicos. Sim. E o medo, sabe? A sensação que é intransferível, seja bom ou ruim o sentimento. Então, a ideia é que a gente organize antes. Que seja um saldo positivo. Sim. Porque a magnitude é imensa, sendo bom ou ruim. E quando a gente fala desse barato que sai caro, o preço, não é só a mãe que paga, né? A gente pensa que é o primeiro momento, o primeiro minuto da vida de uma pessoa, da vida inteira. Além do primeiro momento, o quanto essa mulher é afetada vai repercutir para sempre na família. Nesse filho, que tem uma repercussão direta e secundária da mãe. Então, assim, é o filho que... Agressão, você já viu por aí, né? Então, assim, algumas situações de... Aquela história de pegar o bebê de pé pela ponta cabeça e da tapa. São várias, assim, várias agressões que a gente vê e que tem repercussão, né? A introdução de vários objetos em vários orifícios que não tem necessidade.
Então, tudo isso é invasivo e é inconsciente, né? Então, essa é uma consequência, e a consequência da mãe que sofre e não sabe acolher o sofrimento dela e repercute, reverbera na criança, no esposo, na casa, né? Então, assim, a frustração, o medo, a vida sexual, Nossa. ela muda completamente depois da maternidade, e não é só pelo cansaço, né? Então, o parto tem uma conotação sexual. Ainda Nossa. hoje eu conversei com um colega sobre isso. Não é uma conversa que é fácil de ter e que está todo mundo preparado, mas a vida muda depois do parto, e não só do parto, da cesárea. Então, a maternidade muda a vida sexual, porque muda a forma com que a gente se enxerga, a forma com que a gente se aceita e se permite apresentar, sabe? Então, uma mulher que é afetada no parto, que é traumatizada no parto, ela vai ter repercussões na vida pessoal, na autoestima, na segurança, no casamento e pro filho que nasceu. E pro filho que nasceu. É muito real. E quando a gente fala que o parto ele tem essa conotação sexual, é muito real. Eu fiz um teste essa semana. Na semana que passou, tá rolando um vídeo nas redes sociais de um parto que aconteceu no carro, não sei onde que foi. E tem uma violência obstétrica ali. Tem uma violência pesada. E eu fiz um teste com meu marido. Olha esse cara mexendo. Caetano tá assanhado hoje. Você viu? Já você vai ter um. Gente, dá pra pegar na câmera. Que isso, rapaz. E eu tirei a imagem e coloquei só o som pro meu marido ouvir. E ele falou, o que é isso? Estão abusando? Eu falei, não, é um parto. Não é pra ser um parto, sim. Não é isso que é o ideal, mas é isso que acontece quando, né, não se tem ali. Eu não vi o Não vídeo, veja. mas... Apesar de, né, você saber muita coisa, mas eu acho que não... É tenso, bem tenso, assim. Então, é muito sério quando a gente fala que tem essa conotação sexual, que tem essa... Tem sim. E uma das coisas que eu percebo muito é que quando a gente está numa assistência que não é de 1 para 1, eu já peguei situações assim, em que a gente chega no ambiente e tem outras mulheres ali, aquela mulher que não tinha condição de estar ali no teu quarto e tal. E por mais que está em ambiente semi-fechado, ela está escutando a outra lá. E ela não está vendo. Então, o que o ouvido dela e o subconsciente dela vai trazer para ela é uma cena que não é do parto. Sim. Então, hoje, na minha mochila de doula, tem um fone de ouvido. Porque quando eu vejo que está chegando essa situação e a gente não tem para onde ir, eu preciso enfiar nela o fone de ouvido. Claro, se ela aceitar, né, gente? Para que ela dê conta de lidar ali com aquela situação. Porque a concentração é importante, né? Gente, perdão pela voz. Tô me recuperando ainda aí. Tá perdoado. Obrigada. Vamos lá. Paloma, falando tudo isso, entendendo tudo isso, com mais de 2.000 partos, o que você vê que é mais dificultoso para elas? O parto. Por que tem tanto medo do parto? Porque o que pintaram tanto? É claro que a gente sabe, eu sei, mas eu quero ouvir de você. O que pintaram aí nesse parto que chegamos aonde chegamos? Eu vou ser presa hoje? Não. Não, hoje não. Não, então tá bom. Veria assim, o parto, eu não sei em que momento foi transferido para a mão do médico. É bem pesado o que eu vou dizer agora, sobretudo como obstetra. Eu acho que é importante. Eu quis trazer você, porque uma coisa é a doula falar, mas se tem muito uma visão de que a doula é inimiga do médico. Eu sei, né? Então eu queria... A gente se conheceu num contexto. Isso daí. E eu queria muito que uma profissional do teu calibre falasse isso. Assim, o medo do parto é uma questão cultural, né? Uma questão que foi imposta pela sociedade. As mulheres são desacreditadas da sua capacidade, da sua potência. E isso é pela equipe da saúde. Até a década de 60, não existia a figura do médico no parto. O parto era feito por mulheres, né? Por uma parteira, né? Dentro do quarto, dentro da casa. E
de mulheres para mulheres. Os homens não participavam, o marido não participava muitas vezes, inclusive. Sim. As crianças acabavam sendo privadas. Eu tenho uma avó que teve 14 filhos, que é talvez assim a pessoa que eu mais gostaria que tivesse comigo nesse parto. Ela já faleceu, né? Foi um dos amores da minha vida. E ela pariu 14. Uau! Nós moramos juntas e eu conversava muito com ela, muito sobre isso. Em nenhum dos partos, o último que ela teve um médico. E ela ficou chocada porque ele passou um fórceps. Usou o fórceps em uma paciente que era o 14º parto vaginal. É triste. Qual a necessidade disso? E a gente ela não tinha passagem. Sobre isso. A gente conversava muito sobre isso, porque em que momento em que a gente instrumentalizou o parto? Em que momento que precisou ter uma outra pessoa? Tudo bem, os médicos salvam vidas, né? Eu entendo que a gente precisa de uma figura que tenha mais experiência e que tenha preparo para quando a coisa sai fora da curva. Porque as coisas saem fora da curva, né? Vez e outra a gente entra em um parto e é uma caixinha de surpresa, né? A maior parte das vezes a mulher vai parir com segurança. O médico está ali para as vezes em que isso não está sob controle. É por isso que tem que estar. Então, eu defendo a presença do obstetra no parto, assim, defendo de unhas e dentes. Aliás, eu trabalho com isso, eu vivo disso. Então, não é só, né? É importante estar. Mas o problema maior, né, e isso é cultural, é que a gente se apropriou do protagonismo do parto para a equipe. Do parto delas. E o protagonismo do parto é da mulher. Quando as coisas saírem, então eu gosto de uma margem de segurança, então eu gosto de um ambiente que tenha tudo o que eu precise caso as coisas desandem. Eu gosto de uma equipe competente que saiba o que fazer caso as coisas desandem. Mas ter paciência é uma coisa que, né? O obstetra, a palavra obstetra significa obstare, que significa estar ao lado. É isso que é obstar, é isso que é. E é para ter uma segurança quando você tem uma pessoa competente do teu lado. Só que hoje você tem medo. É permitir parir. Qual que é o problema? O parto foi incutido culturalmente que uma mulher não consegue parir, que uma mulher não consegue dilatar. Você não tem dilatação, você não tem passagem, teu bebê é grande demais, você é pequena demais. Você é grande demais. Você está acima do peso, você está abaixo do peso, você não vai ter força. Eu ouço frequentemente de mulheres que falam, eu não tenho dilatação. Vamos dar um exemplo. Cláudia Raia, recentemente, disse que ela teria que marcar uma cesárea porque ela foi uma bailarina e tem a pelve muito forte e não tem passagem. E a gente sabe que isso é o contrário. Funciona exatamente o contrário. Então, a falta de informação e o medo... Eu respeito a mulher que escolheu cesárea. Tanto respeito que eu faço uma cesárea toda pensada com carinho. Assim, com carinho mesmo. Porque não é mãe só aquela que pariu de parto vaginal. Não. Mas... em que momento em que a gente forçou o medo, sabe? Enfiou o medo goela abaixo dessas mulheres e a crença de que elas não conseguem. Até a década de 60, se a gente for falar de países mais desenvolvidos, não existe a opção de cesárea. Né? Então, a cesárea é para quando? Porque realmente a cesárea salva vidas e eu já utilizei milhares de vezes. Ontem, né? Para você que está assistindo no último podcast, eu recebi aqui uma gestante que precisou de uma cesariana. Sim, como eu já tive muitas. Eu já tive pelo menos 2 casos de prolapso de cordão em que é gravíssimo. Sim. É gravíssimo. E explica um pouquinho para quem está assistindo o que é o prolapso de cordão. O prolapso de cordão é uma das indicações absolutas de cesárea, então, em que rompe a bolsa e o cordão faz um prolapso. Ele vem antes do bebê e antes da placenta. É um caso, é uma situação em que é uma indicação de cesárea de urgência, né? Então, alguém empurra esse cordão para dentro e vai para a cesárea com essa pessoa introduzindo a mão via vaginal e empurrando esse conteúdo para dentro. Porque senão o risco de óbito fetal é enorme.
enorme, enorme, enorme. Então, a cesárea literalmente salva vidas, né? Mas a gente achar que é normal. Eu vejo mulheres que me perguntam, vai tentar parto normal? Eu não gosto muito desse termo normal, né? Porque cesárea também é normal, não é uma coisa anormal. Eu prefiro parto cesárea e parto vaginal. São vias diferentes, né? Mas não são anormais, né? Eu acho que também punir a mãe que escolheu ou que precisou de uma cesárea é muito agressivo. Eu não gosto desse teor, assim. Mas me perguntaram, e aí, você está planejando o quê? Não, e claramente o meu desejo é parto. E aí me perguntam, mas e se precisar cortar? E se rasgar? Tá, você vai cortar 7 camadas para se de repente evitar um rasguinho ali, tipo... não faz muito a balança sentido, não tá equilibrada. Nós vamos talvez lacerar um tecido, 2, no máximo 3. Aí você vai e me fala que é normal eu botar uma mulher numa mesa, cortar 7 camadas, anestesiada, amarrada, como muitos fazem, que me infarta, né? Assim, eu morta é a mulher amarrada, pra mim não dá. E aí, você vai me dizer que para evitar uma laceração grau 1, 2, e às vezes uma laceração que nem acontece, não faz sentido. As pessoas não faz sentido nenhum. É isso que falta. Não tem esse raciocínio. Essa não balança pondera. está desequilibrada, né? E assim, mas é o medo. E é o medo e a crença de que elas não são capazes. Potentes. Né? Então, assim, envolve muitas outras coisas. Envolve questões econômicas, envolvem questões de saúde pública, né? Então, a natalidade no Brasil é muito alta. Em um plantão, muitos não conseguem acompanhar adequadamente todos os partos. Então, é mais fácil fazer no atacado, né? Põe em 3 salas, faz. Dói, né? Quando a gente escuta. Dói. Quando a gente para... Porque daí faz no atacado e tá tudo certo, né? Porque assim, quando a gente conversa com uma gestante, trabalhando ali, educação perinatal, é uma coisa. Agora, quando a gente tem esse bate-papo e olha desse ângulo, é muito... agressivo, é pesado. É pesado, eu muito. sei disso. Por isso que eu Mas perguntei real. se você tinha certeza que você queria que eu viesse. Pra isso que eu quero mesmo. E assim, no momento que você falou o tempo, né? O tempo é dinheiro. Isso é fato. Sim, e na questão de saúde pública mesmo, né? Não tem como. Às vezes tem uma equipe só, para um médico só, para 15, 16. Eu já fiz plantões, hoje eu não faço mais plantão, mas eu já fiz plantões em que eu tinha 20 mulheres em trabalho de parto. Isso é inviável, entende? Então é um problema de saúde pública. Então não tem equipe, não tem... Eu entendo. Mas é o que nos leva a essa construção. Então, é triste, né? É triste. E aí, o que eu decidi por fazer para mudar isso? É, de fato, mudar a realidade das pessoas que eu toco, das mulheres que eu toco. Então, é aceitar que eu não consigo mudar o mundo, mas eu realmente gostaria de mudar o mundo das mulheres que eu toco. Acho que esse é o meu maior objetivo. Vou te falar que você tem conseguido. Você está indo no caminho certo. Que bom. De verdade, assim, não é porque você está aqui. Para muitas mulheres eu falo de você e assim, para quem vai, o retorno tem sido muito bom. Muito bom. Que legal. E eu amo estar com você. Quando a gente conversou do que a gente falaria, né? Você me perguntou por que eu fui para a GO, né? Por que eu fui para a ginecologia e obstetrícia? Eu sou de uma casa de 7 mulheres, né? Entre mãe, irmãs e sobrinhas. E 7 mulheres. 7. Não... Eu tava, só fazendo um parênteses, eu estava comentando algumas semanas atrás que eu estava achando que eu estava na TPM. Que eu ia perguntar para a menina que trabalha no escritório comigo se ela tá, porque ela tá anotando. Porque o nosso ciclo se alinha. Depois, se der um tempo, explica sobre isso. Que eu falei, cara, eu preciso entender. E a gente é só 2. Aí a minha amiga, que a gente também convive muito, que é todo mundo ali do balé e tal, ela falou assim, menstruei hoje. Aí eu fui no banheiro, menstruei. Aí a Maíra menstruou. 3.
Mulheres que têm Agora afinidade 7. e que vivem próximas tendem a fazer ciclos parecidos. Isso tem a ver com feromônio, tem a ver com Cheiro, né? na verdade, uma série de italiana, né? Eu não aguento. Amarra a mão e eu fico Mas muda. que? Eu fico muda. Então, tem uma cascata de reações aí envolvidas, mas que elas aproximam um ciclo. E isso não tem a ver com laço familiar, com sanguíneo, tem a ver com afinidade. Então, às vezes você tem grupos de garotas adolescentes de 5, mas só 2 ou só 3 menstruam juntas. Você já sabe quem é amiga de quem de verdade. Adorei essa régua aí. É bem, bem legal mesmo. Mas continua, você estava falando das casas das 7 mulheres. Então, eu sou de uma casa de 7 mulheres e a última opção que eu tinha era ginecologia e obstetrícia. Eu queria zero ter contato com obstetrícia. Caramba. Zero. Eu queria cirurgia plástica ou intensiva. Assim, ó, tudo a ver. Do 8 a 80, né? Eu sou intensa, você sabe como é. Talvez seja meu defeito e minha qualidade. Eu não queria. Eu fui para ginecologia, eu fazia estágio na UTI e eu fui para parto porque eu falava, eu não quero mentir, eu quero saber o que está acontecendo isso. Eu não quero ser aqueles médicos que têm medo de mulher, que têm medo de grávida. Eu quero saber o que é. E eu não quero fazer isso porque eu não quero, porque é uma escolha. Mas eu não quero. Não quero mentir, não quero inventar, não quero ser insegura diante de uma mulher. E eu vivi muitas coisas na minha casa com 7 mulheres, assim, de percursos longos, de diagnósticos que não foram muito bem esclarecidos, de condutas que talvez, sabe assim, condução que talvez pudesse ser um pouquinho melhor. Talvez por todo esse enredo, e eu tive duas avós que foram figuras icônicas na minha vida, assim, foram minhas bússolas, eu digo. Eu morei com uma delas e outra me criou praticamente. Então, assim, eu sempre tive uma influência feminina muito forte, muito mesmo. E talvez isso tenha me feito uma apaixonada por mulheres. Apesar de casada com um homem, eu sou uma declaradamente apaixonada por mulheres. E eu vi tantas coisas acontecerem, as mulheres que eu amava, e tantas coisas que eu não gostaria, sabe, que acontecessem, que eu me fiz exatamente dessa forma. A médica que eu sou hoje não foi construída olhando bons exemplos e dizendo, olha, eu quero ser assim, sabe? Assim, aquele brilho no olho que você fala, quero ser assim. Não, pelo contrário. Eu vi e falava, eu tinha os modelos de quem eu não queria ser. Uau. É pesado, né? Mas é interessante. E assim que eu, né, acabei me deparando. Eu falo que eu fui escolhida pela obstetrícia e pela ginecologia. Porque fosse para eu escolher, talvez eu não teria escolhido, mas eu acho que eu não seria tão feliz em outra área. Que bom que você escolheu essa área. Mas quando a gente fala, igual você falou, né, que foi os maus exemplos, é pesado, assim, mas alguns relatos que vão sentar aqui não vão ser bons. Sim. E esse é o propósito disso aqui. Os relatos que vieram até agora foram lindos, mas eu sei que vai sentar gente nessa cadeira aí que vai chorar, que vai sentir ainda o parto dela, que não foi legal. Quando ela estiver disposta, claro que vai vir gente, só vai vir aqui quem está disposta a falar. E vai ser porque é difícil reviver, é né? difícil. É difícil reviver quando é bom. E quando é ruim, meu terrível. Deus, você literalmente revive, Tem né? que ter uma garra muito grande. Só que a que estiver disposta a vir contar que o que não foi legal, vai mostrar para quem está lá, para você aí, que está se preparando, o que não funciona. E aí vai fazer igual você fez. A ideia é essa, né? Pegar esse mau exemplo e transformar em algo que você não quer. A ideia é essa. A ideia é que a gente não passe pela, né, não espere dar errado para né? Algumas coisas a gente pode aprender ouvindo, né? Então, eu sei que de modo geral mulheres tendem a ser mais teimosas e esperam passar por aquilo. Mas tem coisa que a gente não precisa passar, né? Dá para aprender com... Tem algumas mulheres que, né, nesse sentido assim, falam, não, o parto é meu. O parto é meu. Beleza, o parto é teu, só que você tem uma assistência. Tem gente ali do teu lado. É que você precisa estar com gente que permita que o parto seja teu.
Não basta sozinha você acreditar. Infelizmente. Né? Infelizmente. Algumas mulheres ainda acreditam, infelizmente, que para parir basta ter um bebê na barriga, uma E a vagina vontade de parir. e falar, vou parir. Aham. Não é. Infelizmente, nós vivemos em um mundo machista em que a gente precisa conquistar o direito de parir, porque as pessoas simplesmente não deixam. Não deixam, gente. Não deixam. E é por julgamento, é por punição, e a equipe, inclusive, que você escolheu, às vezes não deixa. Não deixa. Né? Vez e outra, você veja o índice de cesáreas como aumenta no fim do ano. Né? A gente estatisticamente isso é real, né? Então, porque tem um nó de cordão, porque tem uma volta no pescoço. Sabe o que eu já escutei? Ela quebrou o dedo do pé. Porque não vai conseguir. Juro. E ela, mas isso foi na adolescência. Eu acredito. Quando ela chegou pra mim, e assim, a minha área, porque elas me procuram e vêm com uma equipe. Aí elas chegam pra mim, eu falo, meu Deus, o que eu faço? Eu falo, não falo. Tem algumas equipes que eu não aceito mais, que eu falo, eu não consigo estar com você. Não vai rolar, a gente não vai, sabe que não vai rolar. E eu E sou é triste isso, né? Porque o que mais me entristece é que muitos desse meio, assim, convencem que vai rolar. Mas a gente que está nos bastidores sabe que não vai rolar. Né? Não vai rolar. E eu sou a pessoa que fala pra ela. Essa foi a maior dificuldade que eu tive pra mim, pra eu confiar em alguém. Porque eu sei que muitos, não, vai dar certo até 36 semanas. 36 semanas nós vamos arrumar algum motivo para fazer uma cesárea. Né? O martírio. Acho que isso foi o que mais me atrasou para definir a vida, sabe? Assim, de que rumo tomar. Eu considerei, olha, maluca, né? Eu considerei tentar a parte domiciliar sozinha. Não façam isso. Não façam isso. Literalmente não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Né? Não é aconselhável. O parto domiciliar ainda até né, vai, mas nós precisamos de uma equipe. Tem que ser bem nós precisamos pensado. De uma equipe. Tem que ser acho bem assim, preparado. Fantástico, muito legal. Queria. Mas a gente precisa pensar, né? Agora, né? Mas esse era o tamanho do meu desespero em conhecer os bastidores, né? Porque você tá do lado de cá, né? E muitas vezes, assim, eu sou a pessoa que falo pra ela, olha, não basta estar grávida, não basta querer. E a hora que o mundo dela cai ali, que eu falo, cara, não vai. Eu falei, né? Dá vontade de falar, eu falei. É muito difícil, assim, difícil. Sabe? É muito difícil. E, ô Paloma, vou te fazer uma pergunta polêmica. Vai dar discussão isso aqui. Vou ser presa hoje aqui nesse lugar. Episiotomia. Você quer... Tranca a porta ali, produção. Você já sabe a resposta. Eu sei. Produção, tranca a porta. Eu não faço. Eu não faço. Eu Mas já fiz, né? Aprendi com milhares de pessoas que precisa fazer. Hoje eu não faço. Mas não tem passagem. Precisa tirar o bebê dali. Precisa nascer logo. A episiotomia é um corte do períneo. Então, para quem não está muito familiarizado, a situação é um corte do períneo em que a gente faz uma laceração entre grau 2 e 3, né? Então, basicamente, grau 3. Por que eu vou provocar uma lesão de terceira intensidade, ou seja, acomete 3 tecidos diferentes, para prevenir, e essa é a maior fala de alguns obstetras, que é para prevenir laceração. Por que eu vou provocar uma lesão para prevenir uma laceração que talvez aconteça? Se acontecer, pode ser grau 1, grau 2 ou grau 3. Pode ser grau 4, joia, né? Pode. Então, nessa teria compensado, mas qual a porcentagem de casos dessa situação? De modo geral, veria assim, o que eu noto, e isso foi a duras penas, né? Porque a gente aprende de uma forma, né? Então, eu vim de uma instituição em que praticamente 100% dos casos acontecem. A gente vive uma cultura
em que, né, eu trabalhei em outra cidade, aprendi em outra cidade, inclusive, fronteira, né? Então, 100% dos casos são feitos. E isso é muito triste, porque é desnecessário, né? Eu não vou dizer que eu nunca fiz, tá? Eu não vou dizer que eu nunca facilitou. Eu me lembro de uma situação em que eu precisei passar um fórceps, inclusive. Era uma paciente bem jovem, aquilo me doeu na alma, mas eu precisei. Porque o tempo de eu tirar a criança via fórceps era muito menor do que eu levar para uma cesárea. E aí eu queria uma criança viva. Certo. Né? Então a conta é bem simples. Mas quantas vezes a gente precisa fazer, não são vezes grandes, assim, não são números grandes. E a grande questão é que a gente não tem paciência para o expulsivo. A paciência. Paciência. Sabe? Porque hoje eu ouvi do meu obstetra, que é extremamente querido por mim, que ele falou, eu tenho um discurso pronto que é paz, ciência e paciência. Nossa. Eu falei, eu vou acrescentar isso para minha vida. Porque a gente não tem paciência para o expulsivo. É muito verdade. Eu só posso falar isso. Ainda mais no contexto em que a gente vive. A gente se acompanha. A Veri é uma amiga pessoal, uma paciente, uma amada minha, né? E que a gente vira e mexe, troca figurinhas, vira e mexe, se encontra no hospital. Então, quanto a gente vê de um índice de cesárea intraparto por falta de paciência, muitas vezes, né? Então, assim, primigesta, o expulsivo é prolongado. Se não tem sofrimento fetal, não há porquê. Não, Paloma, 15 minutos. Já tá ali no canal. Não tem. Eu já tive paciente que ficou no expulsivo em 2h30. E o bebê nasceu chorando e foi direto pro colo da mãe. Arregaçou com ela. Não arregaçou nada, entendeu? Assim, é deixar a mulher parir, é deixar o corpo dela, né? Deixa o corpo dela. Exato. Existem coisas que a gente pode intervir se essa mulher quiser. A grande questão é, enquanto a gente consegue escolher, isso significa mãe segura, bebê seguro. Os dois em segurança, se a mulher der conta de 2, 3 horas de período expulsivo, tá tudo bem. Tá tudo bem? A não ser que ela te peça, né? Então, a mesma coisa da ocitocina, assim, em que momento, até quando você está disposta? Mas o Se fator... tem segurança para o bebê e para a mãe, não há porquê não. O fator dela te pedir vai dizer muito de como está sendo conduzido. Sim, é porque, na verdade, né? Naquele momento, como tem muitas mães que me pedem cesárea, existe uma frase na obstetrícia que a gente diz, todo mundo quer parto normal até 7 centímetros. Porque 7 centímetros é o ponto de corte. É o ponto de corte. É o auge da dor, do cansaço. Tem um lustre aí. A italiana. Ele tá aí. É o auge da dor, do cansaço. A exaustão é muito presente no trabalho de parto, né? E aí, se não é uma mulher que está preparada para isso, ela não quer cesárea. Ela quer que o sofrimento, né, a tristeza, a dificuldade, a dor acabe. A dor acabe. E eu usei nesse momento o termo sofrimento porque geralmente são mulheres que estão associando dor a sofrimento. Tem mulheres que não pedem, porque ela entende que a dor é o processo do bebê vir. Ela não sofre com aquilo, né? Então mas são preparos diferentes. É um caminho longo, né? É um caminho longo. A gente tem 9 meses para se preparar e nem sempre isso é o suficiente. E aí, a grande questão... Então, a forma como é conduzida naquele momento, e você citou isso, né, elegantemente, é importante porque, às vezes, ela não está sendo conduzida. Às vezes, ela está sendo induzida. São coisas diferentes, né? Então... em algum momento é possível que ela peça, tipo, tira, como você já ouviu várias vezes, tira, né, cesárea. Puxa pelo cabelo. Não tem, assim, é da orientação, é da conexão. É por isso que eu bato tanto na tecla de se você conseguir se organizar, assim, você ter condição de ter uma equipe que você escolhe. Porque o vínculo muda tudo. E escolhe antes, para dar aquele tempo de ter esse vínculo, a confiança, sabe? Assim, é outra coisa. Eu
dificilmente eu pego gestantes que não acompanharam comigo no pré-natal. Porque todas que eu peguei, sabe assim, o vínculo é tudo. É a base desse relacionamento. Comunicação é importante também na relação médico-paciente, né? Sim. E a relação médico-obstetra é muito íntima. E é por isso que eu cuido tanto disso, assim. Eu cuido das minhas pacientes como joias mesmo, assim. Porque é muito íntimo. Ela abre uma intimidade que ela não abriu para o esposo, muitas vezes, entende? Isso é verdade. Para esposo, para amiga, para... É muito íntimo. Você não dá pra gente levar isso de qualquer forma. Esse é o problema de um plantão. Porque você não consegue se envolver, você não tem tempo para aquilo. Né? É tudo muito intenso, é muito dinâmico. O trabalho de parto é muito dinâmico. Acontecem muitas coisas num tempo muito curto. Você não consegue trazer Você não consegue processar a informação e tudo aquilo que você está sentindo. Então, quando pede cesárea, quando pede alguma coisa, assim, é bom senso e relação. Né? Isso não tem... Isso é intransferível. Não tem como porque, a gente... a gente sabe que a realidade aí é um expulsivo de 15 minutos, 20, estourando. Expulsivo de 15 minutos quando tá coroando. Você entende que o expulsivo começa a partir do momento que nós temos dilatação total. 15 minutos. E aí, quantas cesáreas você já viu pessoalmente que viraram nesse momento? A mão não dá mais. A mão falta dedo. Né? E eu sabia que dava. Essa é uma conversa difícil, né? Porque... A gente não quer ser presa. Basicamente. É difícil. Não dá para responder processo. É frustrante, mas qual que é o caminho? É você se organizar para você estar com a equipe que você escolheu. Busque informação. E muitas vezes a informação é paga. Com uma boa assistência de 1 para 1. Que comece com tempo hábil para que dê para atrapalhar tudo isso. Autoconhecimento, é informação, é educação sobre o seu próprio corpo, né? Entender o que é fisiológico, é entender o que é normal do corpo, né? Quando você fala em autoconhecimento, me vem muito a primeira consulta com você, o que você faz. Eu não sei se a gente vai falar para não... É teu, eu acho que não precisa abrir. Mas quem é tua paciente sabe do que eu estou falando. Sabe, porque eu faço com todas. Porque aquilo lá, quando você fez comigo, eu falei, cara, não precisa, eu sei. Eu sou a pessoa que eu pego o espelhinho. Entendeu? Eu conheço meu colo do útero, eu tenho foto do meu colo do útero que eu quero ver. Mas a minha filha não. E eu não sabia como fazer com ela. E ela já tinha passado. Por isso que eu tô aqui. Entendeu? E tem muita mulher, que a gente estava conversando aqui com as câmeras desligadas, né, sobre algumas coisas. Tem muitas mulheres que não se conhecem. Sim, eu faço o que eu faço em consultório. Você só vai saber... Você só vai saber se for lá. Porque não é teu. O horário não permite. Entendeu? Mas o que eu faço porque eu conheci inúmeras mulheres aos 40, 50, às vezes mais, que não sabem o que é o quê. Eu conheci mulheres, e eu não digo que eu tive o desprazer, porque para mim foi um prazer conhecê-las, mesmo num período tão diferente do que eu esperava, mas eu conheci mulheres que não sabem o que é orgasmo, que não conheceram e não têm certeza do que é. Veri, isso é muito grave para mim, e me fere assim a alma, porque... não é possível que viveram a vida inteira e não é... E aí envolve um leque de coisas que me entristecem. É por isso que eu falo tanto de relacionamento. É por isso que eu falo tanto de autoconhecimento, de autoestima. Porque na minha cabeça não existe justificativa. Eu entendo. Eu sei culturalmente o que significa. Eu sei o contexto que muitas mulheres vivem. Eu sei que os contextos são diferentes. Eu respeito esses contextos. Mas fere a minha alma, assim, é como se eu estivesse passando por isso. É como se eu tivesse não conhecido um prazer sexual, por exemplo. Isso eu fico pensando tudo que eu teria aberto mão e me dói tanto, que eu queria tanto, e não é ofertar aquela mulher, porque isso é quase uma oferta sexual, mas assim,
permitir ou possibilitar que ela vivencie aquilo. Entende? Isso dói tanto em mim, dói tanto quando eu conheço mulheres que deveriam ter conhecido algumas coisas, e não é só sobre o ato sexual, mas sobre si. Sobre você. Sabe? Em que momento, como foi o contexto de vida dessa mulher que ela simplesmente não conseguiu se olhar no espelho? Eu tenho um quadro no Instagram que chama Espelho, Espelho Meu. E surgiu desse incômodo, assim, da necessidade de a gente se olhar. E como que a gente se olha? Veri, você já parou para pensar que ao longo da tua vida você nunca viu uma imagem tua, sobretudo antes da fotografia, uma imagem tua direta? É sempre uma imagem espelhada, como é a do espelho. Então, a gente não se vê, literalmente. E isso é uma introspecção, assim, isso dá um outro podcast, né? Isso dá um outro podcast. Mas, assim, é tão verdade, porque a gente não se olha. O processo... Você sabe qual é... Alguém já te contou qual é a sensação quando a gente está na tua consulta e você faz o que você faz? Não. Vou te contar. Queria um vinho aqui. Você me devolveu para mim. Você tem noção? Principalmente mulheres que passam por várias assistências, você conhece meu histórico. Ali, porque assim, é muito íntimo, gente. Nessa relação ginecologista é muito íntimo. E fazer o que você faz, a sensação é que você vai me cuidar, mas você está me devolvendo para mim. Entende? E aí vem o reflexo. Você olha, vai chorar, né? Tô maquiada. Mas é muito isso. É essa sensação. Eu falo no consultório, o lugar de chorar é aqui mesmo. Aqui a gente chora. E é isso. Apesar de ser íntimo, né, tem um tabu aí, porque a gente, né, esconde a perereca, fecha a perna, não, a gente não pode falar, não pode relar, não pode nada. A gente não pode nem relar na cabeça do nosso filho que está nascendo, da nossa própria vagina. Não pode pôr a mão. Não pode pôr a mão. Não pode sentir prazer. Sujou. É sujo, né? Mas ali a gente tem uma devolução da gente pra gente. Aquilo que você quer é tão simples, cara. Quantos mil você gastou pra fazer aquilo lá? R$35. E com R$35 e você inteira, você devolve uma mulher pra ela. Porque é isso, é esse olhar humanizado. Eu acho que você me deu um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida. Obrigada, Veri. Obrigada. De coração mesmo, sim. Obrigada. É isso que eu... É isso. Eu me sinto realizada na vida, sabe? Eu realmente estou onde eu gostaria de estar, sabe? Você precisa estar. Porque eu, por muitas vezes, tentei mudar o mundo. Tentei mudar os lugares em que eu trabalhei, e eu já recebi muita paulada, literalmente, e ainda recebo por isso. Hoje eu me dou por satisfeita em saber, assim, hoje eu descobri uma coisa em que é quase missão cumprida, sabe, assim, meu coração tá quentinho, assim, obrigada por me contar isso. É de verdade, assim, porque as mulheres sabem, quando a gente vai para uma consulta ginecológica, cara, você faz uma faxina. Você vai com aquele assim, e você sai de lá assim, ai meu Deus. Ai. Será que ela viu? Gente, não é. Não precisa. Eu saio assim, cara, eu sou toda minha. Eu tenho uma coisa bem engraçada que sempre acontece. Hoje, inclusive, aconteceu no consultório em Maringá. Uma das pacientes me falou, ai, doutora, eu falei, porque eu peço para tirar tudo. Essa é a primeira coisa, né? Que assim, mas tudo. Não é só a calcinha? Tipo assim, tudo? Tudo. Eu falo, pode ficar com colar. O resto você vai tirar tudo. Eu sempre digo isso. E aí, a paciente falou, mas você vai ver o peito também? Eu falei, eu vou ver o peito. Eu quero saber da dona da periquita. Não quero saber só da periquita. E aí, ela falou, doutora, mas eu não consegui depilar. Eu falei, olha, me assustaria muito se fosse uma garota de 7 anos com pelo. Mas uma mulher adulta é pra ter pelo mesmo. Não vai assustar em nada. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não é um encontro, tá tudo certo. Pode, né?
É normal pra mim ter o normal. pelo. Tanto quanto examinar a menstruada. Não me assusta sangue. Nossa, é. Eu não tenho nem medo e nem nojo de sangue. Mulheres sangram, né? Não Mulheres é? sangram. Isso é normal. Algumas vezes na vida. Isso não é um motivo para ter vergonha. A nossa vulva, a nossa vagina, nosso corpo não é um motivo para ter vergonha. Não era pra nenhum ser, momento, né? Em Alguém nenhum colocou momento. isso daí. A gente se convence ao longo do tempo em que a mulher não pode pôr a mão, exatamente como você disse, não pode pôr a mão, não pode ter prazer, não pode olhar, não pode se tocar, né? Porque a tua periquita não é tua, é do teu esposo. Ai, dói. Né? É isso que tão a gente, abusivo, né? É isso que nós fomos ensinadas. Eu já escutei frase, estragou o parquinho do marido. Quantas vezes? Quantas vezes você ouviu isso? Quantas? Nossa, perdi a conta. Né? Vou dar o ponto do marido. Ponto do marido nada, é o ponto Eu tomei dela. o ponto do é marido. A periquita dela, não é dele. É. Né? A gente tem isso e você viu como é incutido? Quantas vezes você ouviu na hora de fazer, não gritou, né? Quantas vezes você ouviu isso? No meu parto? Sinto muito. Eu também. É. Hoje eu tô bem. Sinto muito. Mas poderia ter sido melhor se você tivesse feito melhor. É pesado. E é por isso que a gente tá aqui. Dói, né? Dói. Dói. Hoje eu tô bem, mas dói. Foi Verdade. terapia, isso aí. Não significa que não dói. Mas se eu tivesse informação, tinha sido diferente. E enquanto você se recupera, quando a gente fala, né, nessa questão, já é tão tabu. Vagina, o corpo dela, a perereca dela, a periquita dela, enfim. E aí quando você passa por um parto, que você achou que bastava parir, e passa por um parto numa condição que não era para ser daquele jeito, e sai mutilada, sem sair mutilada, o processo do puerpério, voltar à relação, voltar a ser mulher, a intimidade já é uma loucura. Já é uma loucura. Se você passa por isso de uma forma... Não vou usar essa palavra porque o YouTube vai me banir. Mas de uma forma que não era para ser pesada e mutilada no final das contas, cara, a vida sexual acaba. E aí o casamento vai pro... É o que eu falei da repercussão, do preço de uma coisa mais barata, sabe? O barato sai caro, porque repercute na vida inteirinha, repercute na relação do casal. Quantas pacientes eu conheci, e hoje eu tenho pouquíssimas nessa situação, mas quantas pacientes eu conheci que depois do parto não tinham relação de luz acesa? Quantas? Uau. Quantas? Assim, como eu conheci muitas mulheres ao longo da minha vida, né? Eu tive a sorte de conhecer muitas mulheres. E é uma coisa muito engraçada, porque eu já ouvi muito colega falar: nossa, eu só tenho paciente doida. Eu não conheci uma doida. Até hoje eu não conheci uma doida. Eu cruzo e talvez seja sorte, eu não sei, sorte ou Deus, eu não sei como que... Não sei definir isso, mas assim, eu conheço mulheres incríveis, incríveis, que não têm noção da sua força. Elas não têm. É tão difícil você se abolir depois do nascimento. Era para ser um momento bom, né? Era para tua vida começar a partir de ali, entende? E não acabar. Como eu já ouvi mulheres relatando, depois do meu parto, minha vida acabou. E aí acabam assim, e aí vem depressão pós-parto, vem o blues puerperal, ele vem para todo mundo, porque não é fácil, né? Não é gostoso. É aquela coisa que você olha para aquele bebê e fala: uau, o que eu faço que eu fui fazer da minha vida? Foi a melhor coisa que eu fiz. Exatamente. É uma confusão de sentimentos pela intensidade, é um turbilhão de sentimentos que é muito maluco mesmo. E a gente precisa de tempo para organizar nas caixinhas, né? E tempo é uma coisa que não existe no puerpério. Não. Então você não consegue processar e separar por caixinhas, entende? Obrigada, produção. Você não consegue fazer isso de forma adequada. Então,
é muito triste que quando eu digo para minha paciente se despede de quem você era, porque você não vai encontrar, é para ser uma despedida, não um enterro doloroso. Sabe? É para ser foi um prazer te conhecer, mas agora você não me cabe mais. Obrigada até aqui. Exato. São despedidas diferentes. Uhum. São despedidas diferentes. Legal. Eu recebi algumas perguntas. Você pega gestante 39 semanas? Veri, eu aceito, mas não é o que eu gosto. Não é Por o que eu tudo isso gosto. que a gente já falou. Então, vez e outra, na semana passada eu tive 2 que marcaram, passaram em consulta, agendaram ou parto ou cesárea. Então, combinamos, falamos sobre preço e elas desapareceram. Porque não tem vínculo. Então, Pois isso me ofende, sabe? Me ofende. Eu quase me sinto usada, como assim... Qual que é o maior problema? Às vezes eu pego um pré-natal que eu não concordo com muitas coisas. Eu sou extremamente exagerada no pré-natal, extremamente exagerada. Eu cuido de umas minúcias que são chatice só minha, eu sei disso, mas é o meu jeito e ponto, acabou. E eu digo que eu nunca me arrependi de exagerar, principalmente para gestante, sabe? Então, assim, acontece isso e eu me sinto frustrada. Aconteceu a semana passada, aqui, inclusive, chegou a marcar, sabe assim, e simplesmente desapareceu. Isso me ofende, porque eu me sinto usada. Então, eu sou muito coração, até muito mais do que eu deveria ser, sabe? E me ofende. Então, assim, eu pego, mas com algumas ressalvas. Sim. Então, eu preciso passar por uma consulta, eu preciso conhecer, eu preciso me envolver, porque senão eu não quero. Sim. Simplesmente eu não quero. Claro. Quando essa questão do vínculo, no começo da minha profissão, eu pegava parto só pro parto. É horrível, né? É horrível. É horrível porque a gente não se envolve. Eu sou uma pessoa, e eu ouço, nossa, você não deveria se envolver com pacientes. Olha não onde eu tô. Como. Eu tenho assim. Então. O meu chá de bebê, metade do meu chá de bebê eram convidadas que eram pacientes. Eu não consigo não me envolver. Não é só eu não consigo, eu não quero. Não tem como. Eu não quero, principalmente assim. nessa área. Não tem A como. minha equipe hoje é formada por ex-pacientes. Ex-pacientes não, porque a gente nunca deixa de cuidar, né? Mas assim, são pessoas que eu conheci, então eu pego, né, entre aspas, mas não é o que eu gosto. Não é o que hoje eu gosto. Eu não pego mais. Eu já recusei muito mais de uma porque eu vi que não ia bater, né? Não ia dar certo o que a gente estava... O meu trabalho com o que a pessoa planeja, entendeu? Então, assim, não quero, dá. né? Para mim, assim, no começo eu atendia porque eu precisava ter experiência, eu precisava ali, e eu achava que estava tudo bem. E aí eu comecei a ver que dava errado. Dá errado. Essa semana me frustrou muito. Dava errado. Aconteceu uma essa semana. Foi na consulta, sabe? Poxa, né? E aí não cria vínculo. Cria. E aí me chateia porque eu me sinto usada. Assim, nas situações que eu pegava, a gente ia pro parto, chegava lá, me contratava só pro parto. Não, porque N motivos, né? Financeiro também conta. E aí chega no parto, aí você não preparou antes. Aí você não tem como trabalhar a mente dela para aquilo que você não preparou antes. Aí o parto não rola, ou acaba num parto, mas sei lá de que forma, ou não vai, e aí olha pra mim, mas eu peguei a doula, aí... Eu faço, não tem né? como. Eu faço, mas não é o que eu gosto. Hoje não dá é o mais. Que eu gosto, porque eu já tive muitas tristezas, assim, eu me frustro mesmo. Ô, Paloma, agora perguntando pra Paloma bem profissional, assim, você falou em tristezas, você teve percas? Paciente? De paciente... Tive. O que todo mundo quer saber, é claro que a gente, né, já sabe que você tem um coração aí dentro. Como que é chegar em casa num dia assim? Como que... Porque esse lado médico a gente não conhece. É muito difícil. Paciente minha do consultório eu nunca tive. Nem do bebê, nem da mãe. Mas eu já tive pacientes de plantão em que eu trabalhei muito tempo, né, em alguns hospitais. E eu acabava acompanhando, principalmente quando eu trabalhava no hospital,
eu sempre tive acesso a pessoas que não tinham condição. E eu me doía, assim, me compadecia, então, vez e outra, a gente acabava se encontrando ali quase com uma frequência considerável. O que não é o ideal, né? Porque o plantão não é para ser combinado nem nada nesse sentido. Mas, vez e outra, como eu sempre trabalhei muito e nos mesmos lugares, então, repetia, né? E eu criei vínculos com pacientes, assim, que eu sofri muito. Muito, 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 muito. Sobretudo a perda de um bebê. Então, mães, eu vivi muitas coisas intensas, sobretudo na época do Covid. Eu tive algumas perdas maternas, mas não eram pacientes que eu tinha um vínculo. Eram pacientes do hospital. Quando é uma paciente do SUS, é tão difícil de diferenciar isso, porque a paciente, ela não é tua. Ela é do sistema. Ela vai ali e, por um acaso, ela pega você, mas ela não escolheu você. Certo. Você não é a médica dela, você está a médica dela. Isso foi uma coisa... Hoje, esse é o maior motivo hoje de eu não trabalhar mais em plantão, porque isso é difícil para mim. Eu imagino. É difícil eu não me vincular. Para mim é muito difícil, muito mesmo. Mas são coisas assim que foram dolorosas. No meu consultório eu nunca tive perda, nem materna nem fetal. Mas algumas eu me envolvo muito mais, assim. Por exemplo, eu tive uma paciente que teve um aborto recente no meu consultório, que também doeu muito em mim. A minha irmã teve 2 abortos, eu tive uma irmã que teve 2 abortos. E que foi um processo muito, muito, muito doloroso em casa. Muito. A gente diminui o aborto, né? A gente diminui a dor da mãe que perdeu um bebê. Isso é muito sério. É um luto eterno. Ai, que bom que foi agora no começo. As pessoas não têm a mínima noção do que falam para uma mãe que perdeu um bebê. É muito a mínima doloroso. Noção. Que bom que você nem conheceu, né? Ai. Daqui a pouco você tem outro. Assim, um filho não Substitui o outro. Um filho não substitui o outro. É muito cruel. Para sempre isso ecoa, sabe? Então, eu sinto e talvez seja todos os exageros que eu cometo, principalmente no pré-natal, foi porque eu já vi muitas coisas. Eu já trabalhei em fronteira, né? Em fronteira de países, literalmente. Então, eu já vi muita coisa grave, eu já vi o resultado de um pré-natal mal feito. É bem claro para mim. E é por isso que eu sou tão preocupada com esse cara, que está mexendo, aliás. É por isso que eu faço o controle. Olha lá. É por isso que eu faço o controle de glicemia, vocês estão vendo, né? Olha. E tá muito assanhado, cara. A Gente, gente sabe que nós estamos falando Caetano. De você. A voz até falhou para falar com ele. Tanta emoção. É por isso que eu não acredito. E a gente estava conversando porque eu estou fazendo o controle de glicemia, que não precisa, né? Não tem a menor indicação, mas eu faço no meu caso, como eu faria para uma outra paciente. Olha. Cara. Tia Verde. Oi? Eu não sei não, viu, Verde? Nós vamos ter que conversar sobre isso. Mas eu exagero porque eu já vi muitas coisas ruins acontecerem. Muitas coisas. Então, por falta de estrutura, por falta de comprometimento, por falta de vontade, por falta de oportunidade, por N motivos, mas eu já vi. Então, eu já vi a consequência de uma coisa mal feita. É por isso que no meu consultório eu tento não dar sorte pro azar. Quem é minha paciente sabe bem. Fecha todas as portas. E esse é um dos motivos que eu tenho dificuldade de assumir a paciente tão no final. Porque, às vezes, eu assumo a responsabilidade no parto de uma coisa que era para ter sido feita por 9 meses e não foi feita. Então, são algumas situações. Então, a maior parte das vezes, quando eu nego a paciente do finalzinho, é porque eu não vou assumir uma responsabilidade que eu não concordo. Algumas coisas eu não assino embaixo. Não dá. Então, né, diferente de me comprometer, né? A hora que eu tô ali, não importa o que aconteça, a paciente é minha. Não importa o que aconteça. Né? Não importa, é minha e quem cuida dela sou eu, enfim, né? Então, assim, não importa o que aconteça. Eu tive um problema recentemente, eu tive uma paciente que teve uma complicação e nós viemos a ter um parto prematuro, que foi um prematuro extremo. Desfecho maravilhoso, nasceu chorando, porque foi muito caprichadinho.
E a pediatra que estava acompanhando conosco me largou. Me falou, não tem como eu assumir. Eu falei, como não tem como assumir? Sabe, nós acompanhamos 33 semanas e agora nós vamos largar? Não tem como, né? Então, é isso que eu gosto do comprometimento. E que, às vezes, hoje é um pouco mais claro para mim, que eu preciso me comprometer, mas é uma relação de duas vias. A paciente também tem que ter comprometimento comigo. Sim. Então, e é por isso que, nesse caso dessa semana, que eu falo que eu me senti usada, porque a paciente, poxa, ficou desorganizado 9 meses, a hora que ela precisou de ajuda, eu estive lá, e eu simplesmente, sabe, assim, eu me organizei, mudei dias de vir para cá, eu pego estrada, eu dirijo, né, eu trabalho em outras cidades. Para quem não sabe, você tem 3 consultórios. Exato, assim, é uma logística para se eu te falar, Veri, eu vou te ver sábado, porque eu sei que você precisa, eu mudei a minha vida, eu mudei o meu sábado para te ver, entendeu? Então, sabe, o mínimo que eu espero é assim, não vou conseguir. Sabe, assim, não é um dê valor a isso, mas, por favor, respeite isso. É o mínimo, né? Então, né? É por isso, assim, que eu tenho cada vez mais guardado mais as minhas. Entendo. Né? Algumas vezes eu assumo como minha mesmo no final. Quando eu assumo, né, eu assumo como minha, pra mim é minha. Mas eu tenho... Não é o cenário ideal. Não é o cenário ideal. Acho que essa é a melhor frase. Ô, Paloma, a gente falou do parto difícil e aquele parto que mais te marcou positivamente. Você tem na memória? Eu tenho muitos. É que assim, não dá pra citar detalhes porque você tem umas pacientes ciumentas, né? Eu tenho mesmo. Mas tem assim aquele que você falou, muitos, uau. Eu tenho muitos. Muitos. O olho chega a brilha. Eu tô no lugar certo, sabe? Eu faço a coisa que eu gosto de fazer. E eu conheço mulheres incríveis. Incríveis, assim, que eu não consigo te explicar o quanto, sabe? É transcendente, eu não eu sei assim, pra mim, quando eu saio de um partaço, eu chego em casa, cara, 3 horas da manhã, ocitocina, né? Assim, eu falo, é uma coisa, é isso que eu gosto de parto, e não é só o parto, a cesárea também é possível isso, mas é aquela gritaria, aquela correria, aquele de repente vai assim, a sala inteira faz isso, sabe? Eu gosto, é demais. Eu tava conversando com a minha mãe morre de medo de parto, morre. Minha mãe corre de parto, assim. Minha mãe é uma daquelas mulheres clássicas em que foram convencidas que ela não conseguiria ter parto, ela teve 3 cesáreas. Minha casa ninguém teve parto, além da minha avó paterna, ninguém teve parto, é uma história. Você tá enlouquecendo elas. Não, assim... Mas isso tá mudando, sabe? Nós estamos caminhando. Aliás, ela vai estar assistindo. Mãe, um beijo. E ela é muito fina, eu acompanho. Ela é elegantérrima, ela vai ficar super brava que eu tô expondo ela. Mas quando eu tinha 20 semanas, ela me perguntou assim, por que você não marca? Uau! Aí eu falei, porque Mickey não tem como marcar, entendeu? Só assim, só não tem como marcar. E aí, agora, ela já está processando diferente, sabe? Assim, ainda hoje a gente estava conversando e eu combinei que a minha casa é bem pequena, né? Eu moro num apartamento e é bem pequeno. Eu falei, você acha que você dá conta de você me ver em trabalho de parto? Porque daí eu venho pra cá. Ela tem uma casa enorme, tem uma banheira. Nossa. Eu falei, mãe, daí eu venho pra cá. Porque eu quero ir para o hospital, se tudo estiver bem e a gente estiver em segurança, eu quero ir para o hospital na hora que tiver para nascer mesmo, né? E aí ela não respondeu. Levou uns 10 dias. Uau. E aí ela me mandou uma mensagem. Eu acho que se o Vini, que é o meu marido, não fortar, porque é possível que ele não esteja, ela falou, eu acho que eu consigo ir. Aquilo me encantou tanto, assim, sabe? Porque ela está ressignificando, assim, sabe? Esse processo de ver uma mulher parir. Eu me emociono, cara. Ela é uma mulher que eu gostaria muito que tivesse, porque... ia ser assim, eu acho que ela ia nascer de novo no parto, sabe? Ela ia nascer de novo, assim, de ver uma vida e... Porque essa maluquice, né, do parto, é aquela correria, aquela gritaria, e pega... Aquilo é assim, não tem explicação, não tem explicação. Então, se eu me lembro de algum parto especial, meu Deus, eu me lembro de muitos. Eu me lembro de muitos detalhes. Eu tenho uma memória para esse momento muito grande, assim. Eu realmente gosto. Você sabe que eu tenho um desejo de parir de novo. Isso não, né? É provável que não aconteça, né, marido?
Oi, Caetano. Olha, E o é meu parto possível. É provável, mas só é porque é possível. provar, não é impossível. O marido tá ali, gente, só me olhando assim, ó. O meu parto, se eu fosse parir de novo, o meu parto seria em casa, com todas as mulheres que quisessem estar lá. Sabe, aquelas? Com todas. Você estaria lá, lógico. Né? Com todas. Com Eu não todas, ia te dar assim. opção. Não. Sabe? A minha irmã, minha mãe, minha sogra. Sabe, assim, a vizinha. Tá fazendo o quê? Quer ver um parto? Vem cá. Sabe? Escuro. Eu falei pra mim. Mentaliza, né? Assim, eu tive recentemente uma crise, assim, bem grande, de me sentir órfã de vó. Né? As minhas avós foram figuras muito presentes na minha vida. A gente acompanhou aí de pertinho. Nossa, assim, como é que foi? acho que as minhas perdas mais difíceis foram as avós. E aí, recentemente, eu me senti tão sem chão, sem ter pra onde ir, porque eu gostaria tanto que a minha avó Laura estivesse no parto. E Tanto, dói tanto. não ter mais. Não tem, eu me senti órfã mesmo, eu não tenho pra onde ir. A sensação de não ter pra onde correr. Aham. Porque, bem nesse contexto em que minha sogra deu uma mencionada de cesárea, porque é preocupação, é cultural, né? Eu entendo que não é É um maldade. cuidado sem. E é medo de me ver sofrer, medo de ver eu morrer, medo do parto, medo que as pessoas têm do parto, né? De morrer, de sangrar, de hemorragia, de se não passar. Vai e nascer se roxo. entendeu? E se não chorar, e se fulana morreu, fulana... Aham. Essas coisas, né? Então, eu entendo que não é maldade, mas é como se eu não tivesse com quem conversar. Sabe? E aí eu me peguei, eu tenho alguns vídeos dela, eu tenho vídeos dela me contando, descrevendo os 14 partos. Nossa. E ela me descrevia, ela paria no quarto, isso é uma coisa que dói tanto no meu coração, que ela paria em cócoras, no canto do quarto, numa bacia, para ela não sujar o lençol. Ai. Dói, né? Aham. Isso dói em mim, assim, de um jeito. Eu me lembro de um vídeo em que eu tenho esse vídeo, eu não encontrei nunca mais, em que eu falei pra ela, vó, você sabia que agora, hoje tem uma banqueta de parto? Eu falei, você sabia que eu tenho uma banqueta de parto? E ela me falou, como é isso? Eu procurei foto na internet e mostrei pra ela, tem esse vídeo. E eu mostrei, ó, e ela olhou aquilo e falou assim... Ela é furada. Tipo assim, é uma banqueta furada. Tipo assim, pra ela foi a maior invenção da humanidade, assim, descobrir que uma mulher poderia parir sem ter que ficar forçando a perna, sabe? Assim, ela achou assim, aquilo me emocionou tanto naquele dia, porque entende o que uma mulher naquela época, né? E hoje a gente fala na possibilidade, obrigada, na possibilidade, né, de mulheres que não conhecem o parto sentada, né, que acham que o parto tem que ser O que eu amarrada pego de perna para cima em posição de litotomia, né? Então, na educação perinatal que eu faço, no plano de parto, onde tem lá, se possível, porque para um plano de parto, para ser aceito, tem que ter esse termo. Se possível, eu gostaria de permanecer na posição e no local que eu entrar no expulsivo. A gente tem que pedir. Né? Dá pra falar isso. E ela fala, mas eu posso? Eu falo, pode. eu me lembro de uma situação nossa em que nós estávamos envolvidas, em que você foi preencher um plano de parto com uma paciente minha. Depois que ela passou na tua Extremamente querida consulta. também, Nossa, aliás, ela vai né? estar aqui. Ela vai estar aqui. Amada demais, amada Tá na demais. agenda. Foi depois, porque assim, eu sempre, né? E foi depois de uma consulta tua. Aí eu fazendo plano de parto com ela lá, eu falei, cara, vamos tomar um café, porque não precisa. E eu te mandei mensagem, né? Você me mandou, eu me lembro disso tão claramente, assim, porque a gente conversa sobre isso, né? A gente conversa sobre episiotomia, sobre ocitocina, sobre romper a bolsa, né? Que eu tenho posturas e opiniões bem definidas, né? Então, assim, tudo que ajuda, eu não sou a médica mais hands-off, não sou, tá? Eu não sou. Eu gosto, se ela me consentir, e se a gente tiver segurança, eu gosto de intervir.
O meu parto, eu quero romper bolso quanto antes. Meu Deus do céu, que dá para acelerar esse negócio, pode fazer, não tem problema não. Mas assim, Mas é o teu é respeito, parto. não, e é respeito pelo que ela quer, pelo que ela espera, né? E posição, meu Deus do céu, quanto eu vi mulheres amarradas, com as pernas amarradas, né? Assim, eu inclusive já mostrei alguns vídeos para minha avó quando era viva, e ela me falou: por que amarra a perna? Ai, Por que ela tá com a perna para cima? Eu falei: vó, né? Ainda mais em Foz do Iguaçu, que eram todas bem assim. E ela falou: por que ela tá com a perna para cima? Eu falei, é conveniente pro ela médico. falou, não é mais difícil para ela? Eu falei: Como vó, explicar pra ela? difícil, eu não consegui explicar isso para minha avó. Eu que estudei 10 anos para estar ali fazendo aquilo, não consegui explicar para ela. É assim, eu tenho momentos flashes de conversa sobre parto com a minha avó, e é isso que me fez sentir órfã esses dias, assim, porque eu me sentia, sabe, ninguém vai me entender, tipo isso, sabe, não tenho com quem conversar, meio perdida, órfã, acho que a palavra é órfã, eu não tinha com quem conversar sobre parto. E aí, mas eu tenho ressignificado isso, assim, já consegui melhorar. E hoje a minha mãe é uma pessoa, eu ainda não sei se ela estaria pronta, mas Depois você conta pra gente. ao menos ao longo do trabalho de parto eu gostaria que ela tivesse, sabe? Que Eu legal. acho que isso hoje ela me falou assim, quando você acha que vem? Oh. Aí eu falei: mãe, não sei, falei, né? Hoje eu ainda até conversei com o meu obstetra e falei: poxa, eu tô só de 38. Alguns partos vão até 42, né? E tá tudo bem, né? Então, por enquanto, o Caetano tá bem. Não tem por que a gente Você tá afobar, né? Não tem por que afobar. Aí ela me falou: é verdade, né, Paloma? Você tá tão bem, né? Eu falei: eu tô mesmo, mãe, eu tô. Aí ela falou assim: é assim, né? A gente tem que esperar, né? O tempo de Deus. Eu falei: exatamente. Mas aquilo me encantou tanto, porque foi a primeira vez que ela entendeu que não é o nosso tempo. Não sou eu quem escolho. Não tem algumas coisas eu não consigo intervir. Eu posso, precisa. mas eu não preciso. Exatamente. Não Então precisa. sabe, acalma o coração. Aí ela falou assim: será que vai dar tempo? Não sei do que ela estava comendo. Será que vai dar tempo? Eu falei: ih, mãe, é capaz de dar e sobrar tempo ainda. Aí ela falou assim: não precisa de pressa, né? Não. Não. Pra parir também não precisa de desespero. Né? Pode ser assim, gente. Pode ser Pode assim. ser. Calma. Paloma, você quer falar mais alguma coisa? Não, mais do que isso, se eu tirar a calcinha, não dá mais pra Não. falar mais nada. Não. Eu quero pedir uma coisa pra você. Claro. Se você se sentir à vontade, deixa um recado pra Paloma. Pra Paloma de quando? Pra qual versão da Pra Paloma? Paloma- Especifica isso pra mim. Pra Paloma pós-parto. Porque quando elas sentam aqui, elas já pariram. E aí eu peço pra elas, se elas pudessem voltar e encontrar elas antes, aquela despedida que elas não tiveram, o que elas falariam, né? Você ainda não chegou lá. Se você pudesse deixar um recado pra Paloma que vai vir. Vai, sabe? Só vai. Confia em você. Confia em você. Nas escolhas que você fez, no teu corpo. Vai que vai dar certo. Eu sou Que é isso. apaixonada por você. Isso aqui virou um mel, assim, ó. Pessoal, eu até esqueci de pedir pra vocês comentar, pra vocês se inscrever, pra vocês ativar a notificação, porque assim, essa mulher é tão envolvente, tudo que ela tem pra compartilhar com a gente é tão grande que eu esqueci. Mas, gente, por favor, vai deixando teu comentário, a gente vai conversando Me segue aí. no Instagram também. Vamos deixar o Instagram. Peraí, que a voz está boa. Vamos deixar o Instagram da doutora Paloma, que ela tem aquele quadro assim aqui. E aí a gente ama estar lá acompanhando você. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição. @ Paloma.romaga.
Romaga não é sobrenome, é Rô de Rodrigues, Maga de Magalhães. Ah, legal. Eu não sabia disso. É. E ativa as notificações, se inscreve aqui no canal, a gente vai estar sempre compartilhando com vocês. Paloma, muito obrigada. Obrigada, Vini. Muito obrigada. Eu sei prazer como é que é o estar com seu você. tempo, eu sei o quanto foi precioso ter você aqui. Muito obrigada. Uma honra estar aqui. Nas próximas eu venho, tá? Eu venho pós-parto com esse cara fora da barriga. Quando você tiver, eu falo sempre assim, ó, quando você estiver pronta, porque eu sei que fazer um relato de parto Não é simples, né? não é simples. Então, primeiro você tem que aceitar dividir, que é muito íntimo. Que eu tô aqui ouvindo todo mundo e ainda não sentei desse lado aí. Mas quando você estiver pronta, por favor, se você quiser, venha compartilhar com a gente, que a gente vai amar ouvir a sua experiência desse lado de cá. Combinado. Combinado? Convite aceito já. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada a toda a produção, obrigada a todo mundo que está aqui. Um beijo. Um beijo. Da Leo, obrigada por estar com a gente. Vamos tomar agora um cafezinho. E até o próximo.